História que eu vou contar hoje, ela fala um pouquinho sobre medo. E o medo é uma coisa que todo ser humano tem, não é mesmo? Né? Eu tenho algumas crianças que estão assistindo aí que eu sei que têm medo de algumas coisas, que já compartilharam comigo lá na igreja, a gente já conversou sobre o medo. Mas será que adulto também tem medo? O que você acha, presuntinho? O quê? Adulto tem medo? Tem medo. E eu sei que tem bastante adulto aí também que está assistindo e que está com medo de uma coisa que está acontecendo aí no mundo inteiro, né? Que é esse vírus, o coronavírus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Então, lembra da história de Jesus? Todo mundo já ouviu falar de alguma história de Jesus, certo? E durante um bom tempo, ele viveu aqui na Terra. E ele fez muitos amigos. Ele ensinou muitas pessoas aqui na Terra. E teve uma vez que ele estava ensinando um monte de gente que estava ali na beira do mar, na margem do rio. E ele pediu para que os discípulos ajudassem ele a entrar no barco e levasse esse barco lá para o meio do mar, para que ele pudesse conversar melhor com essas pessoas. E ele ficou ali, horas e horas e horas, conversando, ensinando, aconselhando muita gente. Então, chegou um determinado horário em que o sol já estava se pondo. Será que dá para ver bem aí? Acho que sim, né? Olha lá. O sol já estava se pondo, já estava anoitecendo. E Jesus, cansado já de tanto trabalhar, sim, porque Jesus também se cansava, né? Ele pediu para os discípulos entrarem no barco. Quem eram os discípulos? Eram os amigos dele, que andavam junto com ele, ajudando ele nesse tempo aqui na terra. Eram grandes amigos de Jesus. Então, ele pediu para que os discípulos entrassem no barco e levassem ele lá para outra margem do rio. E assim, eles fizeram. Jesus entrou no barco, o barco não era tão pequeno quanto esse daqui, mas também não era um navio bem gigante, mas cabia alguns dos seus amigos que estavam lá. Então, eles entraram no barco e foram para a outra margem do rio. Quando chegou um determinado horário, que o sol já tinha sumido e já estava ficando bem de noite, Jesus estava cansado e já não aguentava mais. Então, ele arrumou um cantinho lá no fundo do barco. Conseguem ver Jesus ali, ó? E ali mesmo, ele deitou a sua cabeça e descansou, de tão cansado que ele estava. E ele deixou o barco por conta dos seus amigos. Afinal, os seus amigos eram pescadores. E eles já estavam tão acostumados a navegar naquele mar e a remar naquele mar e andar de barco que Jesus nem se preocupou. Deixou eles lá e descansou. É tão bom quando a gente pode descansar sabendo que alguém estava cuidando de nós, né? E Jesus achava que os seus amigos iam levar ele para onde ele queria. Mas, num determinado momento da nossa história, começou uma chuvinha de leve, assim, ó. Remar naquele mar e andar. Uma chuvinha de leve, uma chuvinha, uma garoinha que logo foi aumentando, e aquela chuva foi ficando bem forte e logo virou uma grande tempestade. Oh, que tempestade imensa, que chuva! E os discípulos começaram a ficar preocupados, porque a onda era tão alta e tinha trovão e tinha aquela chuva enorme. Que medo! E eles remavam de um lado para o outro, mas ninguém
a chuva. E a onda vinha tão alta que entrava no barquinho. E o barquinho foi ficando cheio de água. Pode tirar agora. Então, eles começaram a ficar desesperados, porque eles perderam completamente o remo, o controle do barco e o controle da situação. E Jesus? Olha lá ele. Continuava dormindo sossegadamente no seu barquinho. E a chuva não parava. E era muito trovão. E era muita chuva. Uma tempestade enorme. Até que um dos discípulos ali se equilibrou naquele barquinho. Tentou, chegou até o fundo do barquinho. E finalmente ele acordou Jesus. Ele chamou Jesus e disse: Jesus, o Senhor não está vendo que nós vamos afundar? Nós precisamos de ajuda. Olha só esse mar como está revoltado. O que será que aconteceu? Eles não nunca tinham passado por uma tempestade daquela. Embora naquele lugar era normal chover, mas daquele jeito e com aquele desespero, com aquele medo todo, nunca tinha acontecido. E aí ele falou: Senhor, o Senhor não tem medo que nós morramos aqui nesse mar? E aí Jesus acordou, percebeu o que estava acontecendo e ele disse, bem firme para o mar, para a tempestade: acalme-se. E olha, a tempestade logo se acalmou. O barco voltou a navegar tranquilamente. Os discípulos puderam tomar posse do rumo de novo e continuar caminhando. Mas Jesus não ficou contente com a atitude de medo daqueles homens. Por quê? Porque ele falou: vocês já estão andando comigo há tanto tempo. Vocês já viram eu fazer tantos milagres. Já viram eu transformar água em vinho. Já viram curar cego. E já viram tantas outras coisas. E vocês ainda não confiam no meu poder? Vocês ainda não confiam naquilo que eu posso fazer por vocês? E essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. Nós devemos confiar em Jesus, confiar que Ele está aqui no nosso barquinho nesses dias difíceis, em que coisas tão ruins estão acontecendo ao nosso redor, né? Em que o medo está vindo no nosso barco e parece que a tempestade está cada vez mais forte e nós estamos vendo algumas pessoas perderem a vida. Mas nós devemos confiar que Jesus está conosco. E às vezes a tempestade parece fugir do nosso controle. E às vezes parece que a gente vai afundar de tanto medo, de tanto desânimo. Mas tenha fé em Jesus. Ele está no nosso barquinho aqui. Lembra da nossa frase aí do sorteio? No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Então confie em Jesus, entrega o seu medo para Ele, entrega o seu coração para Ele e saiba que Ele pode, de repente, não curar completamente esse vírus, que nós sabemos que ainda vai levar um tempo. Mas Ele pode acalmar o seu coração, acalmar os seus medos, tirar de você toda essa angústia e fazer com que você viva esse restinho aí de quarentena mais tranquilamente e confiando e crendo em Jesus. Amém?